professor, não está gravando, aí vocês podem estar avisando. Beleza? Bom, já está gravando. Então, aqui só para deixar aqui registrado, com relação aos alunos que não puderam estar assistindo a aula agora, que forem ver a gravação, tá? A disciplina, sistema de informação, a gente vai estar sendo conduzida de maneira síncrona e assíncrona, ou seja, vamos ter aulas gravadas também, e esses encontros ao vivo, pelo Google Meet. Tá? Nós teremos 3 avaliações, de 0 a 10, sendo uma na plataforma, tá? Com questões, atividades, como está no CIGAR, o envio de um trabalho e o envio de um link de apresentação de um vídeo, tá? Compondo as 3 notas. Então, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato, tá? Ou conversarem com os colegas aí. Bom, então, como eu tinha esquecido de gravar, né, mas acho que isso é o suficiente. Pessoal, só para fazer uma introdução aqui, o que esse sistema de informação que a gente vai estar estudando no recorrer desse semestre. Tá? Então, assim, é um tema gostoso de trabalhar, eu acredito. Vocês vão gostar, geralmente os alunos gostam, porque tem aquela pegada mais um pouco tecnológica, tem um pouco dos conceitos que se aprende ali no decorrer do curso. Tá? É um sentido até de uma aplicação prática. Né? Inclusive, a gente tem bastante vagas no mercado de trabalho que eu estava olhando aqui, exigem ou necessitam, sei lá, tipo, algum tipo de conhecimento desses sistemas. Então, é interessante que vocês prestem atenção, tá? Entendam o conceito, aprendam a discernir e busquem alguma das ferramentas que vocês têm mais afinidade com a área, tá? Para que vocês possam estar estudando. Provavelmente, a gente vai ter que bolar uma estratégia para instalar em computador de vocês. Todo mundo está com computador ou tem alguém com celular? Eu tô no celular. Mas tem como usar um computador ou não? Tem. Acho que na hora da aula não tem como, Ah, não, mas sim, sem problema. Mas aí você pode ver o vídeo e... É porque, assim, provavelmente a gente vai ter que instalar um software RP, tá? Pelo menos é assim o que eu acredito, como para a gente dar uma treinada, né? No laboratório tem, então quem quiser, quem tiver disponibilidade, estiver aqui na barra, pode acessar. Eu até vou ver aqui uma possível forma de acesso remoto, mas aí eu entro em contato com vocês, tá? Beleza? Então vamos lá. Bom, a aula de hoje ela é uma introdução para a gente contextualizar um pouco da ideia de sistema de informação. Tá? Então a gente se pauta muito no que as palavras nos trazem. Então, tudo é muito intuitivo na prática. Assim, a gente, baseado no nosso conhecimento, vocês têm uma ideia. Então, sistemas de informação, o que é um sistema de informação? Por exemplo, não se prendam a definições inflexíveis ou rígidas de dicionário, de algum livro. Tá? Eu quero que vocês tenham a liberdade de criar os próprios conceitos a partir do conhecimento que você tem. Então, se você observa a palavra, você consegue mais ou menos inferir o que aquilo quer dizer. Tá? É assim que funciona a nossa capacidade de argumentação, de compreensão, quando a gente lê um livro, quando a gente conhece algum termo novo e não sabe o significado, a gente já faz uma pesquisa, mas esses termos são simples. Sistema de informação. O que é para vocês sistema de informação? Alguém poderia arriscar? Certo? Alguém sabe o que... Bom, assim, não quero... Quem quiser, não quero constranger, mas quem quiser pode participar à vontade, tá? Não precisa ter vergonha, não. Pode desligar a câmera aí, ou se quiser ligar também, não tem problema.
Bom, então a gente parte do pressuposto que nós estamos tratando de algo a partir de outra coisa. Sistemas de informação. Primeiro, o que seria então sistemas de informação? A gente pode identificar isso a partir do ponto que a gente conheça essas palavras, tá? Então, nessa área, principalmente, a gente vai ter que discernir agora o que difere uma informação de um dado, tá? E o que é um conhecimento. Então, eu preciso agora ter em mente ali o que é uma informação no sentido mais prático da palavra, tá? Bom, como a gente chega a essa conclusão, tá? Eu acredito que vocês já viram bastante, não sei se é um memezinho, uma imagenzinha com vários pontinhos, aí falando que eram dados, deixa eu ver se eu acho ela aqui. Aí com os pontinhos conectados era informação. Não sei se vocês já viram. Aqui, deixa eu... colocar ela aqui no slide, só um minutinho. Certo? Tá. Então, a gente... coloquei aqui. Dados seriam elementos não organizados. Então, imagine que eu tenho esses vários dados, tá? Que, no nosso caso, que eu geralmente todo tipo de conteúdo, a gente acaba confundindo, fala todo tipo de informação produzida. Não, mas ainda não é informação. Todo tipo de conteúdo produzido por algum tipo de conhecimento, algum processo, algum sensor que está captando ali ou capturando algum tipo de dado, tá? Então, os dados brutos, digamos assim, eles não têm um valor, mas nem tanto tangível, né? Onde precisa estar um pouco organizado. Então, a partir do momento em que esses dados estão organizados, tá? Eles passam a ter um significado. Então, os dados não organizados, dados, seja, são por característica intrínseca, eles não são organizados. Então, logo não possuem um significado. Já a informação, ela, de certa forma, está organizada e possui algum significado. Aí o conhecimento, tá, é a forma é uma capacidade, no caso assim, é a forma interpretada dessa informação. Tá? A informação, ela já tem uma organização, uma estrutura já definida e ela tem é passível de interpretação, tá? Uma vez que é interpretada uma informação, ela gera um conhecimento, tá? Que é o conhecimento, perdão, aqui, é a informação de modo interpretado, tá? Bom, como a gente pode dar um exemplo aqui? Um dado, poderíamos dizer, com relação à universidade, por exemplo. Tá? Vocês têm ali a matrícula, o número de matrícula. Tá? Então, o número de matrícula está associado a um CPF. Então, você teria, imagine que vários CPFs ali. Tá? E só aquilo não quer dizer muita coisa. Tá? Porém, se eles estiverem de forma organizada, ou seja, relacionada a um semestre, relacionada a um curso, relacionado... já tem uma informação. Então, quer dizer que aquele CPF, ele está atualmente matriculado no curso tal, nas disciplinas tais, tá? E quando eu consigo interpretar isso, eu gero um conhecimento. Tá? É a partir dessa organização que eu faço essa inferência, essa análise, né? Digamos assim. Então, essa é a distinção, tá? De dado, informação e conhecimento. Então, a gente tem em mente aqui que informação são os dados agora organizados, tá? Ou seja, são os dados com algum significado, tá?
A partir deste momento, ele tem o nome de informação. Então, a informação ela tem valor, tá? Porque ela gera conhecimento. Então, a gente sabe que é informação. Tá? E o que seriam sistemas? Tá? Bom, sistema é um conjunto de partes com interrelações, né? Eu acabei digitando errado. Interrelacionadas, eu poderia tirar o com aqui. Interrelacionadas e independentes que formam um tudo, ou um todo, né, de modo organizado. Aí eu coloquei uma outra definição aqui, para ficar mais claro. É um conjunto integrado de componentes regularmente interrelacionados e interdependentes, criados para realizar um objetivo definido, com relações definidas e mantidas entre seus componentes, e cuja produção e operação como um todo é melhor que a simples soma de seus componentes. Tá? Basicamente, um sistema, tá, é um conjunto de componentes que se comunicam ou se relacionam entre si. E, de certa forma, trabalham independente, mas que produzem um resultado esperado, tá? Bom, por exemplo, sistemas, a gente tem sistemas de diversos tipos, né? Por exemplo, não só relacionado à área computacional. Então, nós temos sistemas como uma organização sistemática de um processo, por exemplo, um sistema de avaliação de notas. Tá? Então, o professor ele tem que seguir aquele determinado roteiro. O sistema de trânsito, tá? Inclui algumas regras, algumas operações, alguns outros tipos de componentes. O sistema circulatório do corpo humano. Então, tem partes ali do corpo que se interrelacionadas, que permitem fazer essa conexão, né? Por exemplo, com o sistema circulatório, de levar a oxigenação por meio do sangue, etc. Tá? Por exemplo, sistema respiratório. Enfim, a gente tem sistemas, não tudo que a gente fala que a gente tem partes, né? Ou a gente pode entender assim até como módulos que são interrelacionados, a gente entende como um sistema. Então, é um conjunto de componentes que vão estar integrados com um objetivo, né? Produzindo uma informação. Tá? Bom, sabendo essa definição de informação e sistema, a gente pode dizer, então, que o que é um sistema de informação? Tá? Só para exemplificar aqui, ó, a gente tem sistemas são de variados tipos, né? A gente vai estar tratando aqui do sistema computacional, que inclui partes de hardware e partes de software. Deixa eu só ver, alguém entrou aqui na sala. Aí, beleza. Bom, então, esses componentes, tá? Quando a gente fala de sistema, principalmente computacional, a gente tem vários componentes, tanto de software quanto de hardware. Concordam? Tá? Interrelacionados e independentes, que formam tudo de uma maneira organizada. Tá? Bom, então o que é um sistema de informação? O sistema de informação é um sistema que vai manipular uma informação, ou seja, que vai tratar ou que vai gerar uma informação a partir de dados. Tá? Então, basicamente é isso que a gente vai ter em mente. Ou seja, o objetivo de um sistema de informação é organizar os dados e gerar informação, conhecimento. Se ele vai gerar essa informação, esse conhecimento, então eu vou estar acabando manipulando. Tá? E quais seriam os componentes interligados ali, por exemplo, em um sistema de informação? A gente poderia ter ali hardware, software, processos e pessoas. Né? É porque a gente tem, dentro do sistema de informação, a pessoa ela é um elemento importante para que a gente tenha a produção do conhecimento e da informação. Tá? Beleza? Professor, Sim. era para você estar passando os slides porque tá travado só no começo só. Ah, não tá o slide? É para estar passando o slide. Não. Deixa eu interromper aqui e mostrar de novo. Só um minutinho. Nem tá aparecendo aqui.
E agora, tá aparecendo aí, gente? Tá aparecendo? Agora foi. A introdução? Tá em definições. Aham. Agora, definições? Isso, 7º slide, tá? Vocês tinham chegado a ver esse slide aqui? Antes não. Ah, então. Eu acabei falando sem o slide, tá? Mas que eu tava. Só para ficar mais fácil, vou falar mais rápido. Então, a gente estava falando um pouco da distinção de dados, informação e conhecimento, né? Para chegar a formar o conceito de sistema de informação. Então, primeiro a gente tem que saber o que é informação, saber o que é sistema e cunhar essa definição, tá? O que é informação? Informação são dados organizados com algum significado. Era isso. Bom, os dados, a gente pode ver aqui nessa imagem, seriam elementos brutos de algum tipo de conteúdo, algum tipo de coisa. Quando eu aplico um significado, ou quando eu organizo de alguma forma, esses dados viram informação. Como eu disse, se eu tiver vários CPFs lá no secretaria acadêmica, não quer dizer nada. Mas se eu tiver um CPF relacionado a algum curso, alguma disciplina, alguma nota, eu já tenho uma informação. Tá? Então, o gestor, o professor, o diretor da faculdade, o coordenador do curso, ele pode olhar e fazer uma espécie de análise. Quantos alunos tem matriculado? E ter esse conhecimento. Tá? Então, a ideia era mostrar exatamente isso. É chegar ao termo informação. Quando eu tenho dados, são elementos que não estão organizados. Informação, esses dados já estão organizados e passam a ter um significado para nós. Tá? E conhecimento é essa informação interpretada, tá? Por algum agente pessoa. Atualmente, eu não diria só pessoa, né? A gente pode ter, aplicar conceitos aí mais modernos, tipo, uma interpretação por um tipo de semântica computacional, inteligência artificial, aprendizado de máquina, mas a gente vai abordar questões mais novas, tá? Mas, em regra geral, informação são os dados organizados. Então, lembrem sempre dessa imagenzinha. Quando os dados estão organizados de alguma forma, por exemplo, os verdinhos, os azulzinhos, eles me representam informação, tá? E o que é um sistema, tá? Então, um sistema como eu disse, a gente pode falar um sistema de trânsito, sistema convolucional, sistema de representação, sistema de avaliação de nota, sistema respiratório, sistema circulatório, sistema computadorizado, enfim. São conjuntos de partes que se interrelacionam, ou seja, é um conjunto integrado de componentes que tem uma inter-relação e são interdependentes, criados para realizar um objetivo definido, tá? Basicamente, tá? No nosso caso, que nós vamos estar tratando do sistema computacional, sistema de informação computacional. Beleza? Então, o sistema é um conjunto de partes relacionadas independentes que formam um todo de modo organizado. No caso, a partir do conceito de sistema de informação, a gente chegou a esse resultado aqui. Sistema de informação são sistemas que manipulam informação. Nossa, parece óbvio, né? O que é o sistema de informação? É um sistema que manipula informação? Então, assim, é isso, né? Então, o sistema, só que você tem que entender que sistema, por trás, é um conjunto de coisas, né? Então, um conjunto de componentes ali que fazem uma tarefa. Informação já são dados, né, tratados. Então, eu tenho aqui alguns elementos, por exemplo, que compõem um sistema de informação, como hardware, que é o dispositivo físico, ali, o computador, o celular, o servidor, etc., os programas, os softwares, os processos, né, que são intrínsecos ao modelo do negócio da empresa e as pessoas que operam. Tá? Bom, qual que é o objetivo? Tá? Organizar os dados para gerar informações. Então, a gente pensa assim, no sistema de informação, basicamente, que cada um pode já ter um tipo de experiência parecida, ou vivenciada, ou apenas observada. Tá? Você já foi em uma loja, aí no mercado, tem que esperar a pessoa passar o código de barra no produto, gera o cupomzinho de venda, etc. Né? Bom, isso é um sistema de informação trabalhando. Tá? Porém, a gente tem um conceito que, no sistema de informação, a gente tem um elemento pessoa também.
tá? No caso sociotécnico, a gente vai ver isso. Tá? Então, geralmente, no mercado, atualmente, né, a gente tem conceitos e modelos de autocompra, supermercados autônomos, digamos assim, tá? Mas é conceitual. Mas, atualmente, a gente precisa de pessoas no processo de interação. Tá? Bom, qual que é o objetivo? Tá? A gente tem que ter claro em mente o que é o sistema de informação e qual que é o objetivo. Tá? Sabendo isso, a gente consegue destrinchar ali na mente as outras respostas. Né? Então, o que é um sistema, professor? Bom, vai ficar enfatizando? Sim, o sistema é um conjunto de informação, tá? Uns dados organizados. Então, conjunto de quê? De componentes, elementos, tá? Interdependentes, que são conectados entre si. Então, se eu pensar em sistema como algo relacionado ao supermercado, eu tenho ali o hardware, teria o leitorzinho, o computadorzinho, a impressora, eu tenho o programa, o software, tá? Que seria do caixa, a parte lá de trás, os processos, como que é a forma que se conduz, tá? As etapas, o ritual, né, digamos assim, né? A liturgia da compra, da venda, e as pessoas, como que elas trabalham, tá? Tudo isso com o objetivo de gerar informação, ou seja, eu tenho dados brutos, soltos, né? Ou seja, eu tenho vários produtos cadastrados, mas não estão organizados em vendas, em saídas, em devoluções. Então, eu vou fazer isso, tá? E é para isso que servem os sistemas de informação. Bom, o sistema de informação, ele pode ser do tipo que a gente chama técnico ou sociotécnico, tá? O que é um sistema técnico, tá? Então, o sistema de informação a gente já sabe o que é, mas o técnico quer dizer o seguinte, que ele é puramente de uso sem o... Você não tem um agente participando do processo, um agente pessoa participando do processo, tá? Então, o processo, ele é algo relevante ao negócio. Então, quando você tem algo que não tem esse agente, você tem o que a gente chama de sistema técnico, tá? Geralmente, eles também são para fins genéricos, e comumente a gente pode exemplificar como aplicativos ou softwares, tá? Vou dar um exemplo. O Excel, um navegador, como o Google Chrome, tá? São softwares, tá? Embora, assim, a gente não pode confundir que pessoas não participam do processo com o usuário, tá? É um pouco diferente. Por exemplo, lá no Excel, você pode escrever uma planilha de controle de estoque, outra pessoa pode fazer um controle de horas, outro pode só um aluno ali fazer o controle das notas, de como que ele está, precisando de média, etc. Então, os fins são genéricos e as pessoas não estão integradas no processo, tá? A gente pode dar um exemplo de outros softwares ali, um tocador de vídeo, Media Player. Você pode abrir um MP4, tá? E só deixar tocando. Então, assim, você não participa do processo, né, não está integrado ao processo. O aplicativo funciona. Então, a pessoa pode abrir uma música, outro pode abrir um vídeo, outro pode abrir uma playlist, e assim vai, tá? E não tem uma finalidade específica. Então, para fim genérico, pode ser ouvir música, áudio, o tipo de música específico, qualquer coisa, filme, documentário. Então, esse sentido, tá? Quando a gente fala sociotécnico, a gente tem a interação, tá, de um agente pessoa. Então, as pessoas participam do processo. Esses softwares e aplicativos são desenhados, ou seja, são construídos com finalidades próprias, específicas, né? Bem rígidas, tá? E essas finalidades seguem as diretrizes organizacionais, tá? Então, um exemplo claro aqui é o supermercado. Bom, a gente tem o caixa eletrônico. O caixa eletrônico, você não pode ali tocar música ou fazer outras coisas. Você só pode fazer a venda. Só fazer venda, fazer venda, fazer venda. Então, uma finalidade específica, tá? Não é possível se você só colocar ali alguém para clica ali, começa e eles fazem a venda sozinho. Não. Eu tenho uma pessoa que participa do processo. Eu preciso daquele agente pegando o scanner, lendo o produto do código de barra. Tá? Aí ele finaliza, escolhe o meio de pagamento, etc. Então, uma pessoa participa do processo, ela tem finalidade específica,
e segue as diretrizes da organização. Tá? No caso do supermercado, é o caixa. Né? Então, como que funciona o caixa? São essas diretrizes. Tá? Se fosse um lava-jato, talvez, por exemplo, aí seria um pouco diferente. Tá? Eu tenho pessoas participando do processo, poderia ter, tá? Um sistema específico para lava-jato e que tem as diretrizes próprias de acordo com as regras de um lava-jato. Tá? Seria um exemplo, a parte de... não a parte de entrega, uma parte de avaliação, por exemplo, da qualidade do resultado, alguma coisa assim. Um sistema de importação de fotos, tá? Então, eu teria sempre ali uma pessoa participando do processo também, com um software específico para a finalidade ali do Lava Jato, e as regras, obviamente, serão baseadas no Lava Jato. Então, você tem que tirar a foto na entrada, para ver como o carro chegou, se não tinha uma avaria, um amassado, um risco, e ver como o carro saiu. Então, essa é vamos supor, essa é uma regra da empresa. Então, basicamente é isso. Um sistema sociotécnico, ele segue regras específicas da empresa, então um modelo específico do negócio, e tem pessoas ativas no processo. Já o modelo técnico não tem. Tá? Isso aqui é uma introdução para a gente estar contextualizando alguns tipos de sistemas. Bom, e por que eu tenho que ter um sistema de informação? Tá? Se meu avô fazia tudo no caderninho, né? Ele tinha um caderninho, cadernetinha, anotava lá e ficou rico e nunca quebrou e etc. E sabia tudo. Tá? Bom, a importância do sistema de informação, atualmente, a dinâmica mudou. Né? Então, nós temos muitos dados, o sistema de confiança, né, de pessoa a pessoa também mudou. Antigamente tínhamos valor da palavra, hoje não tem, então a gente tem que ter garantias seguradoras, para o banco, financiadores, etc. Tá? Enfim, são N variáveis que mudaram ao longo do tempo. Tá? Inclusive, a forma de se registrar, de se gerar confiança. Então, o sistema de informação ele é importante para quê? Porque a gente tenha essas informações para que a gente possa analisar e para que eu consiga também gerar essas informações a partir de meus dados. Né? Imagine um caderninho. Eu posso continuar o caderninho e todo final do dia eu vou lá e lanço no sistema. Talvez uma coisa assim. Então, eu vou estar gerando informação e conhecimento necessário para a empresa com confiabilidade e em tempo hábil. Tá? Então, esse é um objetivo do sistema de informação. Tá? A organização desses dados, ou seja, organizar os dados, eu estou gerando informação. Ou seja, organizar os dados para que a empresa tenha acesso à tomada de decisão, para que ela tenha mais confiabilidade, para que ela tenha mais assertividade com relação aos seus números, etc. Tá? Tranquilo? Show. Professor, eu acho que não está passando de novo os slides. Qual slide está parado aí? Tá no 7º ainda. De definições. Eu vou apresentar a tela toda e eu acho que é mais fácil. Né? Eu acho que está na janela, a hora que você coloca para apresentar e abre outra. E trava aí. Acho que é mais fácil. Coisas que acontecem. Agora acredito que vai. Aí tá passando. Beleza, era esse aqui, né? Aqui que estava, né? Isso. Então, só para... Vocês ouviram, então, aqui, só para a gente ver de novamente, tá? O sistema de informação ele pode ser chamado de técnico ou sociotécnico. O técnico, como eu disse, ele é só o sistema em si, com um fim genérico. A gente pensa lá no Word. Então, no Word você digita qualquer tipo de texto, não tem nenhuma relação com o agente participando do processo. Embora tenha alguém digitando texto, tá? Não, ele é um sujeito ativo do processo. Então, eu posso digitar carta, e-mail, depois copiar, posso fazer um livro, etc. Então, fins são genéricos.
então, geralmente representado por softwares e aplicativos de uso de propósito geral. Tá? O sistema de informação sociotécnico, ele tem uma pessoa como agente participante do processo. Como eu disse, a pessoa que está trabalhando no caixa eletrônico, no caixa do mercado. Tá? Eu não consigo finalizar vendas ou abrir uma playlist de venda lá, de roteiro de vendas, pronto. Eu tenho que ter uma pessoa participando. Tá? A pessoa que estiver no caixa ali, ela é um sujeito ativo participante do processo. O sistema do caixa de vendas, lá, a gente chama de PDV, ponto de venda, ele é específico para aquilo, não serve para fazer outra coisa. É só para aquilo. E ele foi desenvolvido seguindo as normas, né, que eu falo, as regras de funcionamento da empresa, tá? Assim como eu falei do Lava Jato, como do supermercado. Então, essa distinção. O técnico, eu não tenho um agente e são profissionais genéricos. No sociotécnico, então, sócio, então, social, ali, então, eu aplico um sujeito, um agente. Então, ele participa do processo. Tá? Vamos supor um sistema de análise da qualidade de grãos de soja. Tá? A busca hoje é se criar um sistema automático, confiável, por meio de inteligência artificial, reconhecimento de imagens, padrões. Mas a gente tem, na maioria dos casos, um avaliador também. Então, uma pessoa participando do agente, um agente participando do processo, né? Desculpa. E cada modelo de negócio, cada empresa, por exemplo, o supermercado é um modelo, é uma regra, ou seja, é uma diretriz, o Lava Jato é uma diretriz, tá? O armazém lá de soja é uma outra diretriz. Então, basicamente, assim, o sistema de informação, ele tem essa pegada, então, gerar informação, conhecimento necessário para a empresa, tá? Independente da empresa, tá? Embora o sistema de informação, a gente passe a perceber que ele é desenhado para atender especificamente aquela empresa, tá? Embora toda empresa tenha telefone, luz, funcionário para pagar, ela tem uma área dela que é específica daquela atividade. Por exemplo, uma loja de roupas, ela vai vender roupas. Uma empresa que vende fertilizantes por quilo, ou que aplica na prestação de serviço, vai ter um sistema de informação específico, tá, desenhado seguindo aquelas diretrizes. Tá? Então, é importante, definição aqui do que é sistema de informação e para que ele serve, né, qual é a sua importância. Então, para se gerar conhecimento. Como eu disse, lá, a geração de conhecimento é a organização dos dados. Eu vou estar lançando isso aqui, colocando. Tá? Bom, existem alguns tipos de sistemas, eu não sei se vocês conhecem alguma dessas siglas, que eu queria estar apresentando aqui, para a gente estar conhecendo alguns tipos de sistemas, tá? Existem milhares e milhares de sistemas, existem algumas categorias específicas, né? Essas são algumas das principais, tá? A gente vai estar destrinchando isso, vai estar vendo a pirâmide, que no sentido de tomada de decisão organizacional, que tipo de sistema dá apoio a que tipo de decisão, tá? Mas isso aqui é só para a gente fazer uma introdução. Tudo bem? Então, o primeiro tipo de sistema de informação a gente chama de ERP. A ERP quer dizer Enterprise Resource Planning, ou um planejamento de recursos da empresa. Acredito que todo mundo já conhece, ou conhece algum ERP, ou já utilizou, ou já viu, tá? Embora às vezes não associe ao nome, mas são aqueles sistemas que tem vários módulos, ou seja, integram diferentes processos de uma empresa em um lugar só. Então, ali tem o contas a pagar, contas a receber, que seria um módulo financeiro. Ele tem o cadastro de produto, que seria um módulo de cadastro. Tem a parte de tributação, que seria um módulo fiscal, do RH, com dados de funcionário, entrada e saída, horas. Então, todo esse planejamento de recursos da empresa, a gente tem em um sistema que geralmente chama ERP. Então, Enterprise Resource Planning. Tá? São sistemas, como eu disse, integram vários processos e os dados de uma empresa reúnem em um lugar só. Tá? Dessa forma, os dados ficam organizados, né, de uma maneira mais fácil de se acessar. Então, os dados de todos os departamentos da organização são integrados e armazenados em um local. Tá? Quando eu falo em um local, assim, não necessariamente pode ser fisicamente, porque a gente hoje tem conceitos que pode
quebrar essa afirmação, tá? Mas no sentido geral, eles ficam armazenados, tá? A gente tem ali nuvem, aí replicação de banco de dados, em backups em outros lugares, aí, mas não é o objetivo, tá? A ideia é entender que um ERP é um sistema que agrega vários outros subsistemas, ou vários módulos, ou diferentes processos. Então, posso ter ali o exemplo, o processo de financeiro, do RH, o contábil, o fiscal, aí posso ter um módulo de nota fiscal, enfim. Esses dados organizados, integrados, eles formam o que a gente chama de ERP, tá? Os dados fornecidos pelo software ERP ajudam a trazer mais agilidade aos processos e permitem que a gente cumpra a produção por demanda, também chamada de just-in-time, ou seja, no tempo, tá? Ou seja, esses softwares eles me entregam informações para que eu consiga atender a minha necessidade. Tá? Então, a gente tem ali algum exemplo de ERP, alguns módulos, tá? Isso aqui são exemplos, tá, pessoal? Então, posso ter ali N módulos, N outros processos, depende da parte da empresa, tá? Inclusive aqui, se vocês verem, vocês estão vendo aqui, fabricação e vendas, o slide está mudando? Sim, aham. Ah, tá, beleza. Na Então, imagem agora. O que é o ERP? Ele nada mais é que um sistema. Então, o sistema é o quê? Lembra da definição inicial lá? Um conjunto de partes interrelacionadas. Né? Eu tenho aqui essa representação. Inclusive, a parte de fabricação e CRM, elas estão relacionadas a outros tipos de sistemas. Tá? Mas um ERP ele pode abarcar tudo isso. Então, ali eu tenho, por exemplo, o site, que seria parte do cliente. Então, o cara faz a compra lá, e para onde vai aquela informação? Ela vai para o sistema principal. Aí eu tenho a parte do financeiro, alguém da contabilidade tem acesso, tá? Vai para o sistema principal. Aí tem a parte de logística, tem um setor de compras, uma loja física, de relacionamento com o cliente, tá? Então, o sistema ERP, ele agrega esses vários tipos de módulos, né? Ou processos, digamos assim. Tá? Então, a ideia do ERP, tá? ERP, então, é um sistema de informação, tá? Que tem essa finalidade ali de integrar vários softwares de diferentes processos da empresa. Então, processo de distribuição, processo de fabricação, processo de venda, processo de atendimento ao cliente, etc. E tal. Tá? Existe também, até a gente viu aqui, um dos processos, CRM, que acaba sendo um sistema de informação por si, em determinada categoria, para si própria, né? Que é o Customer Relationship Management, tá? Ou seja, gestão de relacionamento com o cliente. Tá? Então, aqui, nesse tipo de sistema de informação, de relacionamento com o cliente, eu vou ter que várias atividades, ou seja, as funções relativas ao contato, prospecção de cliente, verificar atendimento, como que está a evolução, se converteu o atendimento em uma venda, se a venda recorreu de alguma forma. Então, toda a parte de relacionamento relacionada ao cliente, tá? Tudo o que eu posso armazenar ali de dados dele, por exemplo, preferências, contatos, históricos de compra, a gente classifica como um sistema de informação do tipo CRM, de gestão de relacionamento com o cliente, tá? Então, para cada fim, ele vai se encaixar numa determinada categoria. Então, a gente vai associando. Bom, Customer Relationship Management, a gestão de relacionamento com clientes. Se eu der, por exemplo, em uma pergunta, em uma prova lá, pessoal, esse sistema aqui, o usuário ele pode inserir informação do cliente, como endereço, telefone, e-mail, pode disparar e-mails, ele consegue informar se o cliente comprou, se o cliente apenas fez orçamento, e quantas vezes o cliente comprou, ou quantas vezes fez orçamento. De acordo com as informações, identifique a categoria a que esse sistema pertence. Ele é um sistema de relacionamento com o cliente ou um sistema ERP? Podem responder.
Relacionamento. Relacionamento com o cliente, tá? Embora a gente pode querer confundir ou querer dizer que ele é um ERP, não é. O ERP ele pode ter um CRM integrado, mas só essa parte ele é um CRM. Beleza? Da parte de gestão do cliente. Então, ali, ó, por exemplo, ó, captura de e-mails, conversão de ticket médio, questão de produtividade. Aí pode-se trabalhar com, por exemplo, ali com metas, né, para aplicar a redução do ciclo de vendas, controle de compromissos, pipeline de vendas, ele gerar o funil, tá? O pessoal que tá ligado no marketing. Então, o CRM é um software muito útil. Então, esse seria um dos tipos, né? Então, a gente viu ali, por exemplo, o ERP. Eu tenho vários outros subsistemas, digamos assim, né? Relacionados, tá? Com informações da empresa. Eu tenho aqui do cliente, um relacionamento com o cliente. Eu tenho vários tipos de tratativas ali que são pertinentes ao cliente, tá? Isso aqui é importante, a gente vai estar tentando fazer uso de alguma coisa parecida para um sistema de SCM, né, de Supply Chain Management, ou seja, gestão de cadeia de fornecimento, tá? É muito interessante, principalmente para a área da produção, tá? Que integram vários processos, ou seja, os diferentes processos relativos aos fornecedores de serviços, produtos e informações, tá? Então, aqui eu tenho o objetivo de criar valor para o consumidor, satisfazendo quando ele adquire um produto ou um serviço. Então, nesse sistema aqui, geralmente eu tenho a alimentação com os dados, né, para gerar informação de todo o percurso da cadeia, tá, de fornecimento de um produto. Então, isso é interessante. Por exemplo, integra ali o fabricante, fornecedores, ponto de venda. Então, assim, esse tipo de software integra dados relativos ao fabricante, ao fornecedor, ao ponto de venda, de forma que eu possa tentar garantir que os produtos sejam entregues nas quantidades necessárias no prazo correto, evitando falta de mercadoria. Tá? Então, com relação à cadeia de fornecimento, que eu acho mais voltado aqui para a engenharia de produção. Então, ali eu tenho toda a parte de logística, de tempo, de compra, distribuição, planejamento, gerenciamento. Tá? Eu geralmente utilizo esse tipo de sistema para que eu possa ter essa... A gente fala não são só métricas, né, as informações, mas que eu possa entregar isso também. Tá? Porque o objetivo geral do sistema, a gente tem que sempre pensar ali, ó, é gerar informação e conhecimento para a empresa, tá? Com confiabilidade e tempo hábil. Imagine você, eu fabrico sapatos, mas aí eu compro couro de um cara lá no Rio Grande do Sul, a tinta de outro em São Paulo, parte de sei lá, acho dos ilhóis lá, não sei como chama, de ferro, alguma coisinha lá, e vem de outro lugar, a cola vem de outro lugar. Aí eu tenho uma encomenda e eu vou controlando isso na mente, no caderno, no Excel, isso é meio complicado, né? Aí eu tenho uma entrega grande para um evento, para um casamento, sei lá, eles vão mandar personalizar 2.000 pares de sapato de calçados. E você tem que acompanhar tudo isso de acordo com que chega a fábrica da sua fábrica, de acordo com a matéria-prima que entra, de acordo com os serviços. Então, esses sistemas geralmente são utilizados em processo de fabricação. Tá? A gente tem aqui o SM, que é Supply Chain, ou seja, gerenciamento da cadeia. Tá? E a gente tem os SIGs, né? A gente chama de SIGs, tá? Esses sistemas, todos eles têm siglas em inglês também, tá? O MIS, por exemplo, é Sistema de Informações Gerenciais. Então, que é o que a gente chama de SIG. Eles são voltados à tomada de decisão, ou seja, para o apoio à tomada de decisão e atuam em nível estratégico, operacional e tático. Tá? Então, a gente vai estar destrinchando mais para frente esses níveis, estratégico, operacional e tático, e quais sistemas
dão suporte a esses níveis, tá? Os sistemas, principalmente de tomada de decisão. Então, a gente vai ter sistemas de apoio à decisão. Então, os sistemas de informação gerencial, eles são voltados a essa finalidade específica, tá? Então, por isso que no próximo eu coloquei um tipo de sistema de apoio à decisão. Bom, as informações, elas podem ser fornecidas por meio de relatórios, né, geralmente, gráficos, planilhas. Então, tudo com o objetivo de auxiliar a gestão. Por exemplo, olha, eu tenho aqui uma previsão, estou consumindo tanto de couro e eu uso tanto. Porém, todo final de ano, o aumento do produto ali, da venda do produto, dispara por causa das festividades. Então, eu tenho que ter uma estratégia para que, se eu continuar comprando naquele ritmo, eu vou ter em falta no final do ano para produzir. E, geralmente, no final do ano, o preço aumenta. Então, eu acabo tendo que aumentar o meu preço. Tá? A minha estratégia é aumentar o lucro, garantir as quantidades de vendas e sem aumentar as despesas. Bom, se eu sei que sazonalmente isso ocorre todo final de ano, então vamos supor que todo mês 6, a partir do mês 7, eu consiga comprar a produção ou estoque de matéria-prima do que será usado no final do ano, dividido em 6 meses. Então, para aproveitar o preço e não pegar de comprar tudo de uma vez no final do ano, com um aumento por conta da demanda que aumenta no mercado. Então, esses sistemas, eles geralmente oferecem esse tipo de apoio para tomar decisão, e você vai... os gestores utilizam os relatórios para isso, né? Então, hoje, a gente usa o que chama dashboard. Então, o dashboard é um conjunto com vários gráficos, informações, geralmente em tempo real, tá? Desses sistemas, para que a gente possa apoiar a quem tiver que tomar essa decisão. Tá? Bom, ali a gente tem o sistema de informação gerenciais, a integração com vários aspectos. Então, tipo, todo o processo, né? Então, parte de metodologia, os softwares, as informações, os dados, hardwares e as pessoas, né? Estão integradas. Bom, ainda falando um pouco de sistema de informação gerencial, tem um tipo que a gente chama de SAD, ou DSS, Sistemas de Informação Baseado, Sistema de Apoio à Decisão, tá? Quer dizer, eu acho que eu esqueci de colocar aqui. Sistemas de Apoio à Tomada de Decisão. Eles são sistemas baseados em computadores que combinam modelos e dados, tá? Com grande envolvimento dos utilizadores e que têm o objetivo de resolver problemas poucos estruturados ou nada estruturados. Então, diferente um pouco do sistema de informação gerencial, a gente tem dados aqui que a gente chama de dados estruturados. A gente vai estar vendo também que já no sistema de apoio à decisão, a gente tem dados que seriam mais subjetivos, né? Não estruturados. Então, esses sistemas fornecem esse tipo de solução, tá? Então, basicamente, eles ficam na mesma categoria, né? Apoio à decisão. Então, tá? Porém, a gente pode distinguir eles da seguinte forma, tá? Qual que seria ali a principal diferença, na prática ali do sistema de um SAD e de um SIG? Tá? A gente pode entender da seguinte forma. O SAD, ele é voltado à eficácia, no contexto geral, e o SIG numa eficiência operacional. Então, por exemplo, no SIG, eficiência operacional, eu vou oferecer aqui relatórios padrões, informações rotineiras, então, pensa naquela situação lá das demandas, para que os gestores possam tomar decisões. Ele também pode dar suporte a outras áreas que estão relacionadas ou conectadas em um mesmo banco de dados, né? Uma mesma base de dados. Já o SAD, tá, que é de apoio à decisão, ou seja, ele apoia a tomada de decisões em problemas específicos, né? Então, se tem alguma determinada situação, eu vou tentar recorrer a esses sistemas em resolução de problemas que geralmente um SIG não consegue fazer rotineiramente, né? Então, seriam problemas que a gente chama de complexos ou não estruturados, né? Que é o equivalente aqui, que não são apoiados pelo SIG. Então, ele seria do topo da cadeia lá, da pirâmide, então, para o sistema de apoio à decisão. Basicamente, é isso. Aí eu coloquei alguns exemplos de softwares das empresas. Sumiu aqui
Ou SAP, gente, foi mal. Deixa eu ver aqui, deve ter ficado por cima aqui. Ué. Enfim, não sei se vocês conhecem. Ouviram falar nesse sistema aqui? Já sim, professor. Tô sofrendo com ele agora. Qual? Eu já escutei falar do SAP e desse TOTS, sei lá como fala, TOTS. HANA, Pro R3. Então, sabe. Tá? SAP é uma empresa alemã e ela tem um ERP. Deixa eu ver, acho que eu esqueci de colocar. Eu coloquei aqui, eu acho que deve ter perdido. Enfim. Vocês estão vendo? Estão utilizando? Tô começando a utilizar agora. Qual disciplina? Não, é no estágio, na verdade. Ah, tá. Beleza. Entendi. Aí, só um minutinho, gente. Acho que o melhor se falar, né, Wanderson, é tentando aprender 1% dele. E o Proteus? Proteus não. O TOTBIS? Esse TOTS eu conheço, eu trabalhei numa pizzaria onde tinha ele. Mas a gente logo tirou, mas a gente usou um tempo, deu para aprender bastante coisa. Bom, o TOTBIS, ele é uma empresa grande, se não me engano, é uma empresa brasileira, a maior da América Latina, que produz RP. Então, RP, a gente conhece aquele tipo de sistema. Então, geralmente, eu tenho integração de vendas e vários outros aspectos que eu posso estar. Então, quem que falou que trabalhou na pizzaria ali? Eu não acabei não vendo? Foi na pizzaria? Fui eu, Ana. Ana? Ah, Ana, eu também acho que já dei aula, né? Já sim, professor, primeiro semestre também. Beleza. Então, vocês vão ter uma certa familiaridade, entendimento com... Tá? Salesforce é o maior software de CRM do mundo, atualmente. SAP é o maior ERP do mundo, também. TOTVS eu acho que é um dos maiores. O Proteus, TOTVS no caso é fabricante, SAP é o fabricante, né? Salesforce é o nome do... Proteus é o nome do sistema, que também é um grande no mundo inteiro. Inclusive tem uma linguagem de programação própria, né? Para quem viu o algoritmo lá, linguagem C, essas coisas. Tanto o SAP tinha uma linguagem chamada ABAP, só que atualmente acho que usam Java. São sistemas gigantescos, né? E tem esse, por exemplo, eu coloquei aqui esse Titan só para fazer um pouco de graça. É uma empresa de São Paulo, ela tem um RP também. Eles trabalham com RP e sistema de supermercado. Tá? Esse eu conheço, então por isso que eu coloquei aqui. Aí eu tinha faltado esse do SAP aqui, no SAP. Né? Então o SAP também tem várias versões, vários módulos, digamos assim. Eu acho que o inicial ali, não sei se é o HANA, tem um de finanças, tem... Tá? Se for possível, eu vou tentar trazer um consultor do módulo, né? Analytics, Business Objects Analytics, do SAP. Eu chamo de SAP, né? O SAP. Um conhecido meu lá de Goiânia, que o cara trabalha só na implantação, assim, geralmente em indústrias grandes, né? Tipo, é Brasil Quirim, empresas fabricantes de grandes volumes de informação, tá? de produtos, né? Que necessitam tratar bastante informação. Se eu não me engano, aqui a usina Barralco utiliza também a de Nova Olímpia também, tá? Então, assim, basicamente é isso que eu queria passar para vocês, a aula de hoje, tá? Alguns conceitos sobre o que é sistema de informação. Tá? A gente vai estar aprofundando em alguns desses conceitos até chegar em um quesito que a gente pode estar tentando praticar um pouco com algum software, tá? Então, quem está no estágio aí, já está fazendo estágio, está utilizando algum desses? É o que eu não vi, porque como eu estou na tela aqui, acaba não vendo quem que falou. Foi eu. A Ana também.
Então, beleza. Luiz? É Luiz ou não? O Wanderson. Wanderson. Uhum. Então, beleza. Então, é isso, pessoal. Eu agradeço aí a participação de vocês. Amanhã não teremos aula, feriado. Desejo um bom feriado a todos. Beleza? Valeu, professor. Então, alguma Você também. dúvida, alguma pergunta sobre as provas, sobre os trabalhos, as datas? Assim, os trabalhos não foram definidos, mas as avaliações, ela pode ser, como eu disse, ou pelo CIGA, as questões, ou pode ser trabalhos, né? Beleza? Professor, a prova, se você for no SIGA, você vai deixar quanto tempo pra gente resolver ela? Olha, geralmente eu deixo uma semana, porque não são muito simples. Tá? É brincadeira. Então, geralmente é uns 2, 3 dias ali, no final de semana. Aí tudo depende, né? Também de como tá a disciplina, como tá os alunos, mas geralmente não é um dia, tá? É bem mais que um dia. Geralmente eu libero, por exemplo, como nós teremos aula na segunda, então talvez eu libere em uma quinta-feira, sexta-feira, até segunda-feira, na hora da aula. Geralmente é o que eu faço, né? As outras disciplinas. Tranquilo? Tá? A prova Tranquilo, vai ser só que bem a simples, né? parte que você falou que é super difícil, mas Tô tudo certo. brincando, gente. Isso aqui é tranquilo. Isso aqui é. Pra vocês aí, isso é moleza. Isso aí é super tranquilo. E vocês já têm conhecimento bastante, já utilizaram alguns sistemas aí, etc. Então, bem de boa. Tá? Então, gente, é isso. Agradeço aí. Até a próxima aula. Tá parando aqui, a gente continua depois. Beleza, Valeu, professor. professor. Até mais. Falou, gente. Até. Beleza, professor, até mais. Deixa eu uma coisa, perdão. Ah. As aulas eu sempre gravo, eu acabo colocando lá no CIGA, tá? O slide e a aula, o vídeo. Beleza. Beleza? Aí, quanto às aulas serem os 2 dias, segunda e terça, a gente vai ter uma aula em um dia e a outra fica só a gravação, tá? Tranquilo, professor. Beleza? Se necessitar, a gente junta e faz outras aulas. Então, até mais, pessoal. Até mais, senhor. Até. Até.